Um grupo de deputados vai analisar a adoção no Brasil do semipresidencialismo, em que presidente e primeiro-ministro, no caso o chefe de governo, conviveriam. O presidente, que seria o chefe de Estado, indicaria o primeiro-ministro e o nome precisaria ser aprovado pelo Congresso Nacional. Não é um assunto novo no Brasil e o modelo existe em outros países porque acredita-se que seja mais estável, já que uma maioria seria responsável pelas execuções das ações do governo. E este é o tema do Expressão Nacional. Eu, Aline Machado, tenho a honra de receber o deputado Henrico Mizasi, do MDB de São Paulo, ele que é mestre em Direito Constitucional, o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, já foi procurador de Justiça e é vice-líder da minoria. Alain Daniel de Lacerda, do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E Fernando Bizarro, cientista político e pesquisador pela Universidade de Harvard. Obrigada pela presença virtual de todos e você que nos acompanha pode mandar a sua pergunta ao vivo para o WhatsApp que aparece neste momento na sua telinha. Eu vou começar com uma provocação bem geral e mencionando 2 tweets que foram enviados para a nossa redação. Wagner, ele manda o seguinte tweet: não concordo com o semipresidencialismo, já houve plebiscito e foi descartado. Sérgio Kraemer, desde que passe por plebiscito, eu concordo sim. Então, a primeira pergunta, eu começo com o deputado Henrique Mizasi, em seguida com o deputado Tadeu Alencar e os especialistas. Então, nós já consultamos a população brasileira em 2 vezes, 1963 e 1993. A população brasileira ratificou o sistema que nós temos hoje, que é o presidencialismo. Qual o motivo, qual a razão diferente para que o Brasil comece a discutir uma forma diferente, um sistema diferente de governar? Deputado Henrico, por favor. Muito obrigado, Aline, pelo convite. Quero cumprimentá-la, cumprimentar também meu colega, o deputado Tadeu Alencar, amigo, o professor Alain Lacerda e o professor Fernando Bizarro, e a TV Câmara por proporcionar esse debate. Eu acredito que o semipresidencialismo deve ser discutido novamente no Brasil por 2 razões principais. A primeira é que faz bem para uma nação se debruçar sobre o seu sistema político e eventuais aprimoramentos do sistema político de maneira periódica. É engraçado que foram 30 anos exatamente do primeiro plebiscito para o segundo, e a gente ano que vem completa 30 anos de novo. A cada 3 décadas, mais ou menos em média no Brasil, se a gente pensar antes, lá para a década de 30, teve uma Constituição em 34, é comum que o país se debruce e reflita sobre o seu sistema político. Esse não pode ser um tabu, não pode ser uma discussão que já foi feita de uma vez por todas. Não é assim que funciona na política, né? É bom que nós pensemos em modernizar o sistema de governo e que nós façamos a nível nacional, com a classe política, sim, mas com a sociedade civil, uma reflexão sobre se é possível modernizar e aprimorar o sistema de governo do Brasil. Então, eu não vejo que é uma discussão que deva ser rechaçada porque o povo já se manifestou por 2 vezes. Ele pode se manifestar de novo, até porque se trata do centro, do coração de uma democracia, a forma como o país é governado. E o segundo motivo, e principal na minha visão, é que os problemas do presidencialismo brasileiro, que levaram à discussão em outras épocas, persistem, não foram resolvidos e, em alguma medida, foram agravados nos últimos anos. Eu cito aqui 1 ou 2, para a gente depois poder debater em profundidade com todos os colegas. Primeiro, a acumulação de funções incompatíveis entre si na figura do presidente da República, né? O presidente da República é chefe de Estado, chefe de governo e, na prática, é um chefe da administração pública devido enfim, à amplitude da influência que ele tem no varejo da administração pública, né? É uma acumulação de funções irracional que só se agravou, não se alterou. Segundo, a relação muito artificial e geralmente a posteriori
né, da eleição do presidente da República com a maioria parlamentar. Esse é um problema que não foi resolvido, que tem gerado crise atrás de crise, é motivo, grande parte, da deslegitimação da representação política e que está aí. Então, o semipresidencialismo vem para levantar temas e problemas do sistema presidencialista que já foram diagnosticados há muito tempo atrás e que ainda não foram bem equacionados, na minha visão, por nós brasileiros. Obrigada, deputado Henrico Mizasi. Deputado Tadeu Alencar, existe uma proposta de emenda à Constituição do deputado Samuel Moreira que pretende discutir sobre essa forma, esse novo sistema de governo que não é nem o que a gente tem hoje, nem o que existe na maioria dos países da Europa, que é o parlamentarismo. É uma figura diferente, um semipresidencialismo. O senhor é contra ou a favor e por quê? Eu quero cumprimentar você, Aline, agradecer à TV Câmara a oportunidade de debater um tema tão importante quanto este, cumprimentar meu companheiro de parlamento, deputado Henrico Mizasi, e também os professores Alain Lacerda e Fernando Bizarro, que participam desta mesa de debates aqui do Expressão Nacional. Eu acho que é desejável, Aline, que a gente possa fazer uma discussão sobre uma atualização da face do Estado brasileiro. Eu acho que ele tem muito por ser atualizado, aprimorado. Ele é um Estado burocrático, ele é caro, ele é perdulário, e há também, em relação ao seu sistema político, eleitoral, e em especial o sistema de governo, há disfuncionalidades que são evidentes e que a gente precisa discutir e debater. Eu, por natureza, eu sou parlamentarista, eu acho que é muito importante que a gente possa ter uma separação dessas funções da chefia de Estado, daquele que tem a chefia da administração pública, e acho que no Brasil a gente tem uma experiência onde o sistema de governo vem gerando crises sequenciadas, cíclicas. A cada tempo do nosso país, nós temos crises que poderiam ser muito mais facilmente resolvidas se outro fosse o sistema de governo, e, no entanto, há um custo muito elevado, através de afastamento do presidente da República, a gente vem, o Brasil, deixando de ter a estabilidade necessária para que possa perseguir um modelo de crescimento que seja inclusivo, que possa atender às aspirações do povo brasileiro. O que me parece nesse debate sobre o semipresidencialismo, que é o meio caminho entre o regime que está em vigor e o parlamentarismo, é exatamente a oportunidade de fazê-lo nesse momento. Também não me impressiona que tenha havido manifestação, tanto lá atrás, quando o parlamentarismo surgiu como uma alternativa absolutamente circunstancial e indesejável para uma sucessão natural naquele momento, em 1961, que depois o plebiscito de 63 devolveu o regime presidencialista. E em 93, onde o povo brasileiro novamente se manifestou. Eu não vejo nenhum problema que a gente possa voltar a discutir esse assunto. Acho que as disfuncionalidades do modelo presidencialista, onde o presidente da República se elege sem uma base parlamentar sólida, que permita que ele execute um programa de governo que deveria, se não foi, mas deveria ter sido discutido no processo eleitoral. A falta dessa base parlamentar estável, densa, que tem a musculatura, nós vivemos e o chefe do executivo que cria exatamente o ambiente para que essas crises aconteçam. O que me parece que é inoportuno é que a gente faça esse debate no momento de eleições de 2022, no momento de grande tensão na sociedade, há uma polarização das forças políticas muito grande, onde o próprio chefe do Poder Executivo, o presidente da República, tem tomado atitudes atentatórias à institucionalidade, e eu penso que esse não é um ambiente onde um assunto tão relevante deva ser discutido. Acho até que o fato de vigorar, que é a intenção, depois, em 2023 ou 2030, não é motivo que nos dê a garantia de que esse assunto seja discutido com serenidade, com tranquilidade, até porque pode haver manobras
oportunistas que queiram antecipar, depois da proposta tramitar e ser aprovada, que se queira antecipar a vigência dessa eventual alteração do sistema de governo. E, para concluir, eu acho que discutir uma alteração do sistema de governo sem discutir os efeitos das alterações que foram feitas recentemente no sistema político eleitoral, como a vedação às eleições, de coligações nas eleições proporcionais, a instituição de uma cláusula de desempenho ou de uma cláusula de barreira, e até o Instituto da Federação, não conhecemos ainda o efeito que isso vai provocar na fragmentação partidária, do quadro partidário brasileiro. Ainda temos mais de 20 partidos. Eu penso que você alterar o sistema de governo para parlamentarismo ou até para o semipresidencialismo, sem resolver esse problema da fragmentação partidária, nós vamos continuar a ter as disfuncionalidades que a gente quer resolver no nosso sistema. Por isso, penso que esse não é o melhor momento para esse debate, embora seja conceitualmente favorável a uma mudança do nosso sistema de governo. Obrigada, deputado Tadeu. A gente ainda vai entrar nessas especificidades dos modelos. Eu vou seguir com o Alain Daniel, professor do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu falo aqui em geral, mas o Congresso brasileiro, assim como todos os congressos, ele é uma das instituições mal avaliadas. E, em contrapartida, a cultura brasileira, ela tende a valorizar a figura institucional do presidente, até porque é simples de identificar. Ele fez, ele é o culpado se não fez. O senhor acha que o Brasil está pronto para discutir o semipresidencialismo, para chamar a população para esse debate? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os dois parlamentares, deputado Mizassi, deputado Alencar, e meu colega de Ciência Política, Fernando Bizarro, né? Olha, eu acho assim, o Brasil tem uma rica história de discussão de sistemas de governo, né? Houve 2 consultas populares, nós tivemos também uma experiência que passa às vezes batido nesse debate, que é a experiência do parlamentarismo imperial, que já esboçava instituições parlamentaristas no segundo reinado, né? Tem havido pesquisas a respeito. Então, eu assim, em linha com o que os dois deputados mencionaram, eu sou favorável, sim, ao debate, não vejo problema, né? Também na República de 46 houve várias propostas de emenda à Constituição que eram parlamentaristas. É importante frisar que naquela época era parlamentarismo puro o que se propunha, né? Dos anos 80 para cá, eu já fiz essa pesquisa em um livro didático de graduação, né? O que a gente, na verdade, tem proposto, e, aliás, o que foi votado em 93 é o semipresidencialismo, ou seja, você tem um presidente eleito pela população, que vai ter funções de representação nacional, de dissolução do parlamento e de indicar o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro tem que ter maioria parlamentar, o presidente e o primeiro-ministro convivendo, mas o presidente é eleito popularmente. Então, na verdade, eu até iria na direção de selecionar partes das falas dos dois deputados e dizer assim, o debate é consistente. Um problema apontado pelo deputado Tadeu Alencar é importante, que é você evitar qualquer casuísmo. Isso foi o que destruiu a experiência de 61 e 63, né, que foi uma experiência que começou errada. A única chance ali era Tancredo Neves, que foi o primeiro-ministro, ter conseguido estabilizar as coisas. Os outros 2 primeiros ministros só fizeram carregar o piano até o fim, né? Mas evitar esse tipo de casuísmo, ter cuidado com esse debate, colocar realmente a vigência para frente, para 2030. Eu acho que isso está na proposta, mas, de fato, o ambiente eleitoral, nós temos que ter cuidado com ele. E, recuperando a fala do deputado Mizassi, sim, acho que a discussão é bem-vinda. Eu, pessoalmente, sou favorável à adoção do sistema, agora reconhecendo as dificuldades. Como a própria Aline Machado coloca, a função de preferência, né, para usar um termo técnico aqui da ciência política, né, a função de preferência do eleitor brasileiro realmente, nós já sabemos pelo placar dos 2 plebiscitos, né, ele prefere um executivo forte e um executivo fácil de identificar. E essa é uma das vantagens do presidencialismo. Agora, o problema que nós temos, só para fechar e jogar para o debate, né, porque nós estamos em TV e não numa palestra, é que o presidencialismo democrático, vamos deixar de lado o regime militar, né, que não era democrático, obviamente,
Mas o presidencialismo democrático tem funcionado muito sobre o formato do chamado presidencialismo de coalizão. E o que a gente percebe é que alguns presidentes não formam coalizões consistentes por diversas razões, né? E 2 impeachments estiveram na base desse problema, ou resultaram em parte desse problema. Não foi só isso, mas esse problema foi fundamental. Então, eu acho que alguns colegas, de certa forma, valorizam excessivamente as funcionalidades do presidencialismo de coalizão. Eu não acho que ele é tão bom assim, e por isso sou favorável, sim, à discussão, tendo esses cuidados, né? Tendo o realismo de perceber que o povo pode realmente derrotar a proposta de novo, né? E aí eu estou aberto a isso, se isso vier à consulta popular, acho que vai acabar indo, se for aprovado no Congresso, e tendo também essa abertura de entender o que é que a gente está propondo com essa nova presidência. Aí eu acho que fica para o momento posterior do debate discutir especificidades, né? Mas é isso. Obrigada. Vou para o Fernando, então, cientista político, doutorando pela Harvard University. Fernando, quais são as suas expectativas sobre o semipresidencialismo? Na sua opinião, ele é mais estável? Ele leva à formação de maiorias mais facilmente ou não? Ou inclui mais uma variável que é, por exemplo, o presidente e o primeiro-ministro têm que estar ali sempre em sintonia? Qual a sua opinião? Obrigado, Aline, pelo convite, pela introdução, e eu saúdo os deputados e o meu colega Alain antes de começar. As evidências empíricas na ciência política, elas não são definitivas nem em uma direção nem na outra quanto às vantagens do semipresidencialismo, particularmente no que tange à estabilidade da política, uma vez que ele é adotado. Obviamente, o semipresidencialismo facilita a construção de coalizão, porque a construção da coalizão ela é uma condição para a seleção do primeiro-ministro, né? Então, ela ocorre antes do primeiro-ministro ser escolhido. O que é diferente da situação atual, na qual a coalizão ela é criada depois que o presidente é eleito, né? Então, o presidente é eleito num sistema multipartidário como o brasileiro, em que nenhum dos partidos que elege o presidente vai ter, por conta própria, maioria do Congresso, o presidente ou a presidenta, uma vez que eles sejam eleitos, eles têm que, então, montar uma maioria com os partidos, os deputados e os senadores que estão no Congresso. Então, na medida em que o semipresidencialismo antecipa a formação da coalizão, isso, obviamente, aumenta a chance de uma maior congruência de preferências entre quem vai ser o chefe de governo e o Congresso, né? E como o professor Alain mencionou antes, há algumas evidências na ciência política brasileira recente de que quanto mais incongruentes são as preferências do presidente e as preferências do deputado mediano do Congresso, ou das preferências do Congresso, quanto mais diferentes são essas preferências, mais crise, mais instabilidade você tem. Então, qualquer mecanismo que aumente essa congruência entre as preferências do chefe de governo e do Congresso seria potencialmente positivo. Contudo, na medida em que você passa a ter esse sistema em que você tem tanto um presidente quanto um primeiro-ministro, a gente passa a viver num mundo que os cientistas políticos chamam de um mundo em que você tem uma legitimidade dual. Tanto o presidente quanto o primeiro-ministro vão ser, teoricamente, eleitos por uma maioria da população. O presidente vai ser eleito diretamente e o primeiro-ministro vai ser indiretamente, porque vai ser uma maioria dos representantes do povo eleitos por Congresso que vão, então, votar para o primeiro-ministro. Então, ambos, tanto o primeiro-ministro quanto o presidente, vão estar sendo eleitos por maiorias da população e representando potencialmente diferentes maiorias. E esse é que se torna, para os cientistas políticos que estão tentando entender o sistema de governo, um dos problemas do semipresidencialismo, que é o semipresidencialismo, nesse contexto em que você tem um presidente e um primeiro-ministro, ambos com legitimidade, isso pode servir como base para muitos conflitos entre eles. Então, digamos que o presidente, por exemplo, prefira uma coisa, enquanto o primeiro-ministro acha que a política que tem que ser adotada é outra, fica muito difícil de decidir qual dos dois tem mais legitimidade para definir qual vai ser a política. Porque, afinal, tanto o presidente quanto o primeiro-ministro vão estar sendo suportados e apoiados por uma maioria dos eleitores. Então, esse tipo de arranjo, ele, por um lado, ele de fato antecipa a formação da maioria, mas essa coabitação do presidente e do primeiro-ministro, ela pode criar problemas, ela tem criado problemas em outros lugares, e então isso faz com que não seja óbvio que o semipresidencialismo vai imediatamente, facilmente, resolver alguns dos problemas que o presidencialismo brasileiro tem hoje em dia.
Obrigada. Deputado Henrico, o senhor faz parte do grupo de trabalho que estuda essa proposta de emenda à Constituição do deputado Samuel Moreira. Na montagem desse novo sistema de governo, como é que funcionaria? Porque existem várias variáveis. Por exemplo, o primeiro-ministro ele pode sair do Congresso, mas não necessariamente ser um parlamentar. Quando que seria adotado? Esse assunto já foi abordado aqui, não sei se está claro na proposta. A proposta do deputado Samuel Moreira, que eu preciso deixar bastante claro aqui, né? Não é uma proposta para ser votada até o meio do ano, é algo para... A orientação do presidente Arthur Lira na formação do grupo de trabalho é um estudo acerca da viabilidade da adoção do sistema semipresidencialista de governo. Mas o formato concreto que está sendo discutido é o formato no qual o presidente da República é eleito de maneira direta pelo povo, até porque, na experiência brasileira, a figura do presidente da República está indissociavelmente ligada à democracia, porque a gente reconquistou a democracia por meio de uma campanha de diretas já. Então, o presidente da República, eleito pelo povo diretamente, indica um primeiro-ministro que precisa ser homologado, ratificado pela Câmara dos Deputados. E um passo a mais, na formalização da maioria, a PEC que está sendo discutida prevê uma figura do chamado contrato de coalizão, em que os partidos eles formalizam a adesão à coalizão majoritária do parlamento que dá sustentação àquele primeiro-ministro. Então isso racionaliza muito o funcionamento da própria Câmara, porque deixa mais claro quais são aqueles partidos, quais são as forças políticas que dão sustentação àquele primeiro-ministro e quais são as de oposição. Essa é uma das grandes dificuldades do sistema político hoje, até em termos de inteligibilidade para o cidadão comum. Porque muitas pessoas votam em parlamentares e não sabem se eles fazem parte da base do governo, da oposição. Existe uma discrepância, um afastamento entre o parlamento e o executivo. Então, só resumindo, a discussão como está sendo feita hoje é nesse modelo semipresidencialista, no qual o presidente da República eleito diretamente indica um primeiro-ministro que é ratificado por uma maioria parlamentar que se associa entre si por meio de um contrato de coalizão. Claro, com todos os modelos típicos, né, e tradicionais dos sistemas com características parlamentares, com voto de desconfiança e com possibilidade de dissolução do parlamento por iniciativa do chefe de Estado, né? Porque essa é uma das grandes novidades do sistema também, que em situações limite de crise entre o governo e o parlamento, existe a possibilidade institucional de dissolução do parlamento e de convocação de novas eleições para apelar ao povo, para dar ao povo a decisão do impasse político estabelecido, coisa que no sistema presidencialista, simplesmente inexiste. Então, a discussão está sendo feita nesses termos, claro, bem aberta, para discutir a calibragem, qual que é o agenciamento concreto das funções, o que cabe ao chefe de Estado, o que cabe ao chefe de governo. Existem detalhes aqui a serem discutidos, mas a perspectiva geral é essa. Para adoção, a partir de quando, deputado? Para adoção, a partir de 2030, como o professor Alain falou. A gente... esse daqui é quase que uma cláusula pétrea da discussão entre nós, que qualquer adoção de um regime novo, né, de um sistema novo de governo, não impacte nem essas eleições de 2022, nem a de 2026, para que a gente não mexa em nenhuma legítima pretensão de projeto presidencial. Agora, aqueles partidos que querem vetar a discussão para além de 2030 também, aí significa que tem um projeto hegemônico de poder, que não querem discutir nunca a alteração do sistema. Então, a nossa discussão é a partir de 2030, para ser aprovado antes, mas com uma vacatio legis de 8 anos, 7 anos, a depender
de quando se for aprovado. Obrigada, deputado Henrico. Deputado Tadeu, nosso sistema de governo hoje é o presidencialismo de coalizão. Na verdade, agora, o presidencialismo de federação, porque as coligações foram permitidas, pelo menos, na eleição proporcional. Como que a gente pode migrar para um sistema híbrido com tantos partidos? A gente acaba de sair da janela partidária, os deputados olharam o que eles podiam fazer em relação ao trabalho eleitoral nas bases, que partidos que poderiam oferecer mais chances, natural, o sistema é muito competitivo, mas ainda existem 23 partidos representados na Câmara dos Deputados. Há como fazer semipresidencialismo com tantos partidos? Esse é exatamente o ponto, Aline. Eu acho que nós fizemos alterações importantes quando o Congresso Nacional chancelou a alteração no sistema eleitoral para vedar as coligações nas eleições proporcionais. Na verdade, no Brasil, hoje tem 23 partidos no Congresso, mas nós tínhamos 28 e mais de 50 tentando se viabilizar no Tribunal Superior Eleitoral. Isso mostra que a criação dos partidos no Brasil, que é muito mais fácil do que um projeto de lei de iniciativa popular, terminou por transformar os partidos políticos, que são instrumentos fundamentais numa democracia e deveriam se eleger defendendo o seu ideário programático, para que exatamente aqueles eleitos formassem uma maioria parlamentar em sintonia com o presidente da República eleito. O que acontece é que a eleição dos parlamentares se dá em absoluta desarmonia com a eleição do presidente da República. E com essa quantidade de partidos, é evidente que esse é o caldo natural para a criação de crises frequentes, porque é impossível você dialogar e pactuar compromissos e pactuações políticas com esse conjunto de partidos, com uma pulverização de interesses muito grande. Então, esse me parece o principal problema, que é alterar o sistema de governo sem avaliar as alterações que fizemos, tanto do ponto de vista da vedação das coligações na eleição proporcional, bem como também da instituição da cláusula de desempenho e da própria federação. Precisamos avaliar o resultado, as consequências dessas alterações que já foram aprovadas e também ver como elas vão influir na diminuição dessa fragmentação partidária, que eu acho que ela é determinante na disfuncionalidade do sistema e consequência exatamente o razão e motivação das crises frequentes que a gente vive no Brasil. Eu acho que é preciso discutir isso num ambiente sereno, discutir juntamente com a avaliação dessas alterações legislativas que ainda não conhecemos qual o seu efeito e também procurando aprofundar e aperfeiçoar a decantação do quadro partidário para que a gente tenha efetivamente uma redução expressiva do número de partidos para que eles expressem, cada um deles, um ideário programático que possa exatamente servir de esteio a uma pactuação com o Poder Executivo. Porque, além dessa quantidade de partidos, você pode ter no semipresidencialismo um problema. Se a hegemonia parlamentar for de partidos diferentes daquele que elegeu o presidente da República. Isso, então, longe de funcionar para fortalecer uma harmonia entre Executivo e Congresso Nacional para garantir estabilidade ao sistema, nós vamos ter aí um motivo de crise ainda maior, dada a potencial animosidade entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Então, eu acho que a gente não tem nenhuma dificuldade de discutir esse assunto a partir do ano que vem, com o novo Congresso, que nós estamos nos colocando, e o PSB tem colocado isso, é que da inoportunidade da discussão nesse momento. Mas não queremos nos furtar a discutir o assunto e achamos que que ele possa vigorar a partir de 2030 está perfeito. E até por isso é que não precisa discutir no ano de eleição, num ambiente tão conflituoso como o que estamos vivendo. Obrigada, deputado Tadeu. Alain Daniel, do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os cientistas políticos, eu também fiz ciência política, a gente chama de engenharia eleitoral, engenharia constitucional. Essa peça combina com essa aqui não combina. Geralmente,
os parlamentos, eles aprovam as peças separadamente, não é? De forma fatiada. Que peças combinam com o semipresidencialismo? A gente já sabe que o presidencialismo, o sistema atual, não combina com hiperfragmentação. Qual seria o sistema, digamos assim, se houvesse, ideal para o Brasil? Olha, isso remete a uma discussão bastante espinhosa, né, e de filosofias diferentes, realmente, né? Eu particularmente, sou pessimista sobre o sistema partidário parlamentar brasileiro. E eu não associaria tão de perto, eu entendo a cautela do deputado Alencar, faz sentido, inclusive essa ideia de concentrar a discussão em 2023, pode fazer sentido, inclusive político, né? Mas eu realmente sou um tanto quanto pessimista sobre o nosso sistema partidário parlamentar. Eu não acho que a mudança de sistema de governo vai ter um efeito aí necessariamente. Acho que a discussão realmente é você afastar o chefe de Estado da formação de coalizões, preservando o chefe de Estado vamos aqui dizer, desse vai e vai do varejo das negociações de coalizão, né? E isso ficar a cargo de um primeiro-ministro que tenha uma maioria parlamentar, que pode ser de esquerda, de direita, ou fugir a essas clivagens, ou até juntar forças políticas diferentes. Mas eu sou um tanto pessimista, a gente não vai ter tempo aqui, mas a observação dos fenômenos que têm ocorrido no Brasil, eu acho que tem havido sim uma redução de partidos, já deve haver, mas eu não sei se vai ter, não há evidência sólida para dizer que alterar o sistema de governo vai melhorar o sistema partidário. Então eu não esperaria uma coisa para fazer a discussão da outra necessariamente, entendeu? O que eu posso dizer é o seguinte: a gente tem que evitar o semipresidencialismo, onde o presidente tem poder demais, né? Então, na minha opinião, o presidente não deve ter o poder de demitir o primeiro-ministro, né? Essa possibilidade tem que ficar reservada à Câmara dos Deputados, pelo voto de censura, pelo voto de desconfiança, né? O presidente tem que ter algumas prerrogativas na área de defesa e de relações exteriores, mas tendo cuidado de evitar que ele se torne um líder dos militares, dado o nosso histórico em que já houve golpes militares, né? E o presidente tem que ser uma figura que projete o país para fora. E aí, para mim, o grande desafio e isso tornaria a presidência mais atraente, eu acho. Mas para mim, o grande desafio é você fazer isso de uma maneira em que o presidente possa ter uma voz na política externa, na política de defesa, certo? Mas respeitando que os dois ministérios vão estar no gabinete. Então, o primeiro-ministro e as forças que acompanham o primeiro-ministro provavelmente vão indicar o chanceler, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa, que, na minha opinião, deve ser civil, né? Então, essa é a discussão. A relação do sistema de governo com o sistema partidário, eu acho que pode ocorrer com vários partidos, né? O semipresidencialismo português, você deve ter aí 5 partidos importantes na Assembleia da República. Eu acho difícil o Brasil chegar a isso. O Brasil é um país muito complexo. Eu não tenho um número ideal de partidos. Aí é aquela coisa filosófica que eu falei no início, né? Para mim, eu não sei, o pessoal fala, não, tem que reduzir ao máximo. Eu sempre pergunto, como o saudoso professor Vanderlei Guilherme Santos, por quê? O que tem que reduzir ao máximo, né? Provavelmente haverá redução com as mudanças que foram introduzidas, né? Sobretudo o fim da coligação proporcional. Mas eu não faria uma vinculação direta, entendeu? Eu acho que a gente tem que discutir que presidência é essa, afastar o presidente do manejo das coalizões. O presidente vai intervir apenas no momento de nomear o primeiro-ministro e funcionar como árbitro nos momentos de mudança de governo. Eu acho que a gente tem que focar nisso. Eu quero agora perguntar ao Fernando Bizarro, cientista político, doutorando por Harvard, o que acontece, por exemplo, quando um presidente tem um eleitorado e o primeiro-ministro tem outro eleitorado? Pelo que eu entendi, aí deputado Henrico Mizasi, por favor, me corrija, o presidente é eleito democraticamente como é hoje, ele indica o primeiro-ministro precisa ser ratificado pelo Congresso. Acontece que, já no sistema atual, nem sempre o presidente tem uma base forte no Congresso. O que acontece quando as duas figuras responsáveis pela condução do país, o chefe de Estado e o chefe do governo, vêm de bases diferentes? Isso é possível de acontecer? O que acontece quando o presidente tem uma preferência, ou vem de uma base, o ministro vem de outra base, é uma enorme confusão.
É exatamente isso que acontece. E é possível que isso aconteça, é perfeitamente possível que isso aconteça, como o deputado Alencar mencionou. Seria possível que uma maioria do Congresso, por exemplo, escolhesse um primeiro-ministro cujas preferências são diferentes, ou só dissesse para o presidente, né, porque o presidente vai nomear o primeiro-ministro, dissesse para o presidente, olha, nós só vamos aceitar um primeiro-ministro se o primeiro-ministro for dessa natureza, ou tiver essas preferências, ou for desse partido. E isso vai fazer com que, então, você crie uma situação ou de que o primeiro-ministro vai ser alguém cujas preferências vão ser muito diferentes do presidente, e isso vai gerar problema, né? Porque você imagina durante a pandemia, por exemplo, em que, digamos que você tivesse um presidente que quisesse abrir o país e ter uma política um pouco mais relaxada de controle sanitário, enquanto você tinha um primeiro-ministro, que era quem de fato controlava as políticas, que tivesse uma preferência de políticas que fossem muito mais restritivas. Isso ia gerar uma confusão tremenda, né? E é perfeitamente possível que isso aconteça. Agora, e isso acontece, antes de avançar, isso acontece em muitos países, né? Então, você tem o caso de Portugal, por exemplo, que muitas pessoas aí no Brasil e na Câmara dos Deputados estão citando como um caso positivo de demonstração da qualidade do semipresidencialismo, mas você não precisa nem cruzar o Atlântico para achar um caso de semipresidencialismo que não funciona, que é o caso do peruano. O Peru, que é um país que é semipresidencialista, que está vivendo um contexto de instabilidade política muito grande já há muito tempo, né? E justamente, em parte do problema é justamente a relação entre o presidente e o Congresso, o qual é instrumental para a escolha do primeiro-ministro peruano, que já existe. Então, esse tipo de arranjo, ele gera a possibilidade desse tipo de conflito entre o presidente e o primeiro-ministro, e a solução para isso é, como o deputado Henrique Mizrahi mencionou, seria, então, dissolver o parlamento, chamar o eleitor para votar, para que o eleitor, então, pudesse dizer, olha, nós estamos mais do lado desse do que do lado daquele, então, ele ou elegeria outra maioria que apoia o primeiro-ministro, ou que apoia as políticas que o primeiro-ministro anterior apoiava, ou elegeria uma maioria que apoia as políticas que o presidente apoiava. Isso gera esse meio que escape das crises, né? Só que aí você tem que fazer eleição toda hora, você tem que eleger, a eleição ela traz outras possibilidades, pode ser que o problema que iniciou e que motivou a eleição de princípio acabe não se tornando um problema que de fato organiza o pensamento do eleitor, e aí você pode terminar numa situação como aquela que acontece em muitos regimes parlamentaristas, na qual o Congresso simplesmente não consegue escolher um primeiro-ministro que vá controlar uma maioria estável por um longo período. E aí ou você fica tendo eleições de novos primeiros-ministros toda hora, ou você pode terminar uma situação meio como uma situação belga, na qual você não escolhe o primeiro-ministro. O país fica lá 2, 3 anos sem escolher o primeiro-ministro, porque não consegue formar uma maioria estável para eleger. Então, esse potencial conflito entre o presidente e o primeiro-ministro é uma fonte importante de confusão e que ela impede que a gente simplesmente tenha essa expectativa rósea de que, saindo do sistema presidencialista atual, que você tem todos esses conflitos entre o presidente e o Congresso, e passando para o semipresidencialismo, nós vamos deixar de ter conflito. Nós não só vamos continuar tendo conflitos, como eles potencialmente podem ser até maiores. Eu vou passar agora as perguntas, vou continuar com as perguntas pelo WhatsApp e as observações pelo Twitter. E também vou me dirigir aos 10 minutinhos finais para as considerações finais de cada um dos participantes. Ana Paula pergunta ao deputado Henrique Mizrahi, ela que é de São Paulo, a proposta do grupo ou a PEC do semipresidencialismo inclui plebiscito? Sim, nós estamos discutindo uma reforma do sistema de governo sempre baseada na possibilidade e na necessidade até de uma consulta popular. Aqui tem uma diferença técnica entre plebiscito e referendo. Tem gente que defende que seja um plebiscito, gente que defende que seja um referendo, ou seja, que nós votemos no Congresso Nacional e depois peçamos a ratificação ou não em referendo, né? Peçamos o referendo da população, mas existe uma maioria bem
consolidada no sentido de enxergar a necessidade de uma consulta popular. Não, aí aqui a minha avaliação, não uma necessidade jurídico-constitucional, mas uma necessidade do ponto de vista da conveniência política, pelo fato de já ter havido outros plebiscitos, né, outros 2, e um em vigor, dentro da vigência da nova Constituição, da Constituição ainda em vigor, e também porque eu costumo dizer que se esse debate sobre a alteração do sistema de governo não for batizado com a legitimidade popular, ele vai ser, as suas potenciais fragilidades vão ser muito agravadas, né? Então, a gente não tem nenhuma ilusão no sentido de que uma reforma como essa possa ser feita de cima para baixo num acordo de cúpula do parlamento, né? Até a missão do grupo de trabalho é envolver a sociedade civil nesse debate. Nós temos consciência de que ou a sociedade vai entrar no debate e vai comprar a ideia, ou senão também não faz sentido a gente, enfim, pôr isso de cima para baixo, porque é a decisão mais importante do ponto de vista da organização do Estado, de como o país vai ser governado. Então, não passa pela nossa cabeça fazer com que essa PEC não seja levada à consulta popular. Obrigada, deputado Henrico. Agora de Helenildo Barreto pelo Twitter para o deputado Tadeu Alencar. Se forem levar a proposta a cabo, por favor, com o plebiscito, façam corretamente. Pedi seu comentário, deputado. Eu acho que já manifestei aqui a opinião de que acho perfeitamente possível, dada a relevância desse debate, que ele não fosse confundido com o debate eleitoral que se avizinha num momento importante da vida brasileira, de ataque à institucionalidade, onde o presidente da República, diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dita uma graça que, embora cumprindo formalmente os pré-requisitos para a edição desse ato, lhe falta claramente uma motivação adequada, implicando um desvio de finalidade desse instituto, é esse momento que eu considero inoportuno para esse debate. Mas, indiscutivelmente, eu considero que a legitimação popular de qualquer alteração dessa envergadura, através, seja de referendo, seja de plebiscito, eu acho que tanto um quanto o outro darão certamente a chancela popular a uma alteração dessa natureza, certamente é algo que, se aprovada essa proposta, com certeza ela deverá vir embalada e envelopada pela necessidade de uma manifestação da sociedade brasileira, que também já disse aqui, e eu sei que pelos integrantes que fazem esse grupo de trabalho, e até o coordenador Samuel Moreira, que é um parlamentar com quem tivemos oportunidade de discutir diversos assuntos na Comissão da Reforma Política, e o deputado Henrico também, que tem uma respeitabilidade, uma autoridade política para discutir esse tema, mas certamente qualquer alteração feita nessa matéria, ela só deverá vingar se vier exatamente acompanhada da necessidade de oitiva e ausculta da população através desses institutos constitucionais. A minha única questão é que eu acho que isso, sem perder qualidade no debate e com um ambiente muito mais distensionado, legitimado pelo novo Congresso Nacional, acho que esse debate seria enriquecido pelo momento em que ele vier a ser travado, até porque eu sou favorável à alteração, porque acho que o Congresso precisa assumir responsabilidades que hoje não tem. Aprova o orçamento, mas não se compromete com a execução deste mesmo orçamento. Por isso eu penso que a alteração ela é desejável, o debate certamente é rico, mas feito no momento certo, eu acho que ele cumpriria muito melhor a sua função de potencialmente alterar o sistema de governo no Brasil. Vou encaminhar agora a pergunta de Cristiana Moraes, do Rio Grande do Norte. Vou encaminhar para os dois cientistas políticos, porque ela é sobre um dos fatores que levariam à estabilidade, segundo ela entendeu. Eu acho que não ficou claro, aí diz a Cristiana, quem seria o primeiro-ministro? Ele viria do parlamento? Seria uma pessoa indicada pelo presidente? É necessariamente um deputado eleito? Alain e Fernando, para a gente concluir.
Isso varia um pouquinho entre os países, às vezes fica... Mas necessariamente é alguém que dispõe de uma maioria parlamentar. Não adianta muito, sobretudo em casos como o português, o francês, a gente está vendo isso, em alguns países também da Europa Central, não adianta muito o presidente nomear alguém que não tenha maioria parlamentar. Em geral, ele vai ceder. Já houve um episódio em Portugal, em 2015, em que o presidente ficou enrolando um mês e terminou tendo que aceitar o primeiro-ministro da esquerda. O presidente era de centro-direita e ele teve que nomear um primeiro-ministro da centro-esquerda, que obteve o apoio da esquerda radical, né? Que, aliás, ele ainda está no poder, só que agora com maioria absoluta, o senhor Antônio Costa, né? Não adianta muito. Mas o primeiro-ministro, se ou não parlamentar, isso pode ser estabelecido até em lei ordinária, ou você pode simplesmente omitir, né? Mas essa pessoa necessariamente terá a maioria parlamentar. As regras e os costumes variam muito entre os países semipresidencialistas, e mesmo em países parlamentaristas, se eu não me engano, há um ou outro em que você pode ter sim. Acho que o senhor Mário Draghi, hoje na Itália, é o primeiro-ministro. Creio eu, ele não é parlamentar, ele é um técnico, mas ele tem um apoio da maioria dos partidos, certo? Então isso não pode ser importante discutir isso, acho que o GT vai entrar nessa discussão, o grupo de trabalho, mas isso varia um pouquinho, entendeu? É uma coisa mais técnica aí, mas o que importa é isso. O presidente, na minha opinião, não deve ter o poder de demitir o primeiro-ministro, em Portugal não tem, né? Só em situações de urgência, nunca ocorreram, né? Mas ele não pode demitir o governo, demitir o primeiro-ministro. Só quem pode retirar o primeiro-ministro é a Assembleia da República. Por aí vai. Então, essa é a discussão importante aí. O presidente realmente tem o poder de indicar o primeiro-ministro. Em algumas circunstâncias, ele vai usar esse poder para tentar mover as negociações. Mas, de fato, se há uma maioria fechada em torno de uma certa pessoa, essa pessoa vai ser a chefe do governo. É o que acontece em vários países. Fernando Bizarro, para a gente fechar esse debate de altíssimo nível. O Alan tem toda a razão, ou seja, na maioria dos países o primeiro-ministro é alguém do próprio parlamento, e se eu entendi direito o desenho da proposta que o deputado Samuel Moreira está trabalhando, ela seria ou um deputado ou um senador, né? E é assim que é na maioria dos casos. Normalmente, quando você tem alguém que não é um parlamentar, é naquilo que, em sistemas parlamentaristas, por exemplo, se chama de um governo cuidador, que é no período em que o Congresso não consegue formar uma maioria, então é nomeado um primeiro-ministro apartidário, ou que não faça parte do Congresso, um juiz, um ex-presidente do Banco Central, um ex-ministro, alguma coisa assim, só para tomar conta das funções básicas do governo naquele período curto, até que o Congresso possa, então, eleger um novo presidente. Mas essas são situações mais raras. Normalmente, o primeiro-ministro vai vir mesmo do Congresso, vai ser um deputado ou um senador, e provavelmente por força de lei, mas também porque são essas as pessoas que vão estar em posição para formar a maioria, negociar mais facilmente com os demais parlamentares da formação de um novo governo. Bom, eu quero agradecer a presença de todos aqui virtualmente, ao deputado Henrico Mizasi, ao deputado também Tadeu Alencar, aos convidados cientistas políticos Alain Daniel de Lacerda e Fernando Bizarro. Muito obrigada pelos comentários esclarecedores de todos e muito obrigada a você de casa que mandou sua pergunta e que participou pelo Twitter. Até o próximo Expressão Nacional.